Boa tarde, amigos. É um prazer, agradeço pelo convite, pela possibilidade de estarmos juntos aqui mais uma vez, no Centro Espírita Semeadores do Amor. Que Jesus nos abençoe, que possamos utilizar esses momentos de palestra no sentido de nos esclarecermos da doutrina espírita e, amparados pelo Cristo, que esse esclarecimento possa ser útil para a nossa vida, para o nosso dia a dia, nossas ações práticas durante esse ano difícil que passamos, mas que possamos nos inspirar sempre em Jesus, sempre nas mensagens dos Espíritos superiores que nos trouxeram, para que pudéssemos compreender passo a passo, pudéssemos compreender as tribulações e as dificuldades. O tema da palestra é o problema do ser, que versa sobre a primeira parte do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis. Leon Denis foi pessoa fabulosa, conhecido como continuador do Espiritismo, mas mais do que continuador, ele foi o consolidador do Espiritismo, pelo trabalho que fez, pela grande quantidade de obras, 14 livros importantes, palestras, textos para combater à época o materialismo, o positivismo, e, na verdade, ele foi um verdadeiro consolidador da doutrina espírita. Nasceu em 1846, com 18 anos, teve contato com o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, e a partir dali se converteu e não deixou mais o espiritismo, participando ativamente, era autodidata, trabalhava como representante comercial e viajava toda a Europa. Isso permitiu que ele ampliasse significativamente sua cultura. E em 1908 ele escreve esse livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Um livro que já trazia ideias da vanguarda da ciência da época. Ele já vai falar das camadas profundas do nosso inconsciente, em 1908, nesse livro, quando Freud vai se encontrar com Jung pela primeira vez em 1907. Jung vai lançar um livro que é O Eu e o Inconsciente somente em 1928. Então, Leon Denis, competente autodidata, estava a par das novas ideias científicas, da evolução da ciência, e trazendo essas ideias, integrando-as ao conhecimento espírita. Muito interessante. Ele tinha, aos 36 anos, se apresenta a ele um espírito que diz que iria auxiliá-lo e seria seu guia para que ele pudesse seguir com tranquilidade, porque ele caminharia com ele durante todo o tempo. O espírito é Jerônimo de Praga, que era um discípulo de John Hus. Então, Leon Denis também é considerado um filósofo do espiritismo, pelos seus conhecimentos, pela maneira de escrever, suave, mas também muito filosófica, com as ideias com muita profundidade. Então vamos ver se podemos penetrar um pouco nas ideias de Leon Denis para descobrirmos o problema do ser, que hoje nos afeta de forma bastante intensa. Vendo alguns filósofos, não materialistas, mas filósofos contemporâneos, que não são adeptos da doutrina espírita, que têm uma fé mais baseada em dogmas, e eles muitas vezes nos apresentam como solução para a nossa vida que criássemos um objetivo, que pudéssemos ter para a nossa existência, encontrar um sentido, inventar um sentido para a nossa vida. Então, por isso que tive a ideia de trabalhar em cima do tema O Problema do Ser, justamente nesse momento, porque os filósofos contemporâneos falam de inventar um sentido para a nossa existência. Mas Leon Denis, lá em 1908, já nos disse qual seria o sentido da sua existência. Em 1857, o Livro dos Espíritos, os Espíritos já respondem
trazendo para todos nós uma ideia de sentido para a nossa existência, muito mais profundo, um sentido que não precisa ser inventado, um sentido que existe e que é real, e que, para nos dar esse sentido que os grandes espíritos trouxeram, essa obra monumental do Espiritismo, para que pudéssemos nos sentir mais seguros na nossa caminhada, sabendo a viver a que é que se destina, né? Então, Leon Denis, na introdução do livro, vai dizer o seguinte, que a educação que se dá às gerações é complicada, porque não lhes esclarece o caminho da vida, não lhes dá a têmpera necessária para as lutas da existência, que o ensino clássico que é fornecido às gerações, nas academias, nas escolas, nas instituições, ele promove o cultivo e o ornamento, a beleza da inteligência, mas não inspira a ação, o amor e a dedicação. Que é preciso preparar os espíritos para os combates da vida presente, também baseados naqueles dramas que surgem das vidas anteriores. Vai dizer que precisamos ensinar o ser humano a conhecer-se, a desenvolver-se com vista aos seus fins, e ensinar que está presente no ser humano forças latentes que ele desconhece e que nele dormem. Livro de 1908, vemos que até hoje as instituições escolares, a academia, também dá uma educação complicada. Também dá um cultivo para a inteligência, mas não dá essa fortaleza para o enfrentamento das exigências da vida. E por isso nós formamos jovens frágeis, inseguros, que ao encontrar um primeiro problema de alguma dificuldade, talvez até pequena, já pensam em desistir da caminhada, desistir da existência. Então a nossa sociedade é frágil porque não está preparada para essa luta que todos deveríamos nos preparar. A evolução ela é gradual, ela é progressiva, essa é a lei da vida, né? A sociedade, na verdade, em que vivemos, normalmente nós gostamos de culpar os políticos, gostamos de culpar o governo, gostamos de culpar as instituições de modo geral, a comunidade, o condomínio. Gostamos sempre de transferir as dificuldades que se nos apresentam para grupos, para a sociedade de modo geral. Mas a sociedade nada mais é do que o conjunto das células familiares. E as células familiares também nada mais são do que o conjunto dos membros que compõem aquela família. Então, se quisermos verdadeiramente transformar a sociedade, precisamos transformar os membros, precisamos transformar o ser. Só assim que nós podemos transformar a sociedade, transformando o indivíduo. O Evangelho do Cristo ele é voltado para o indivíduo. Ele nos apresentou as suas ideias para que, a partir delas, saíssemos apontando dedos para os outros. Todas as suas lições são voltadas para nós mesmos, para que nós possamos fazer uma revisão íntima, fazer uma avaliação do nosso próprio comportamento. E Leon Denis vai dizer que nós chegamos lá em 1908, mas a situação persiste até hoje. Chegamos até aqui porque as religiões tiveram também um aspecto positivo. Muito contribuíram para a educação humana, pondo um freio nas paixões violentas, pondo um freio na barbárie das idades de ferro, gravando uma noção de moral no íntimo das consciências. Além disso, trouxe arte, trouxe beleza pelas pinturas, pelas estátuas, pela música, pelo canto, e que o erro religioso nunca pertenceu à ordem da estética, porque nós evoluímos do ponto de vista espiritual também pela observação do belo, pela arte. Ela contribui para a nossa evolução espiritual, porque na medida em que nós conseguimos enxergar o belo,
e colocá-lo dentro de nós, nós alteramos o nosso padrão de pensamento, nós alteramos a gama de conteúdo de nós mesmos, e dessa maneira nós evoluímos. Então o eu religioso, segundo Leon Denis, não se dá à ordem estética, mas sim em relação aos dogmas estreitos e moldes rígidos, porque o movimento é a lei da vida. Assim, Kardec disse muito bem que se em algum momento a ciência trouxesse algo que estivesse diferente daquilo que o Espiritismo propaga, que deveríamos abraçar aquele novo conceito que a ciência nos trouxesse. Ainda não aconteceu. De uma certa maneira, a ciência, penso que vai convergir e vai abraçar esses conceitos profundos que o Espiritismo nos apresenta. Mas, então, o eu religioso, por conta do movimento ser a lei da vida, o eu religioso se deu por conta desses dogmas estreitos, esses moldes rígidos, porque isso vai promover uma fé cega. E a fé cega vai promover uma incredulidade, as pessoas deixam de acreditar. E quando acontece essa incredulidade, o materialismo vai e faz a parte dele, faz a sua obra, e vai mostrando a importância dele, vai adquirindo o materialismo uma característica de ciência, como se as suas verdades fossem verdades científicas, não é bem assim, e nós só vamos nos libertar dessas ideias materialistas que hoje vigoram na nossa sociedade, quando nós tivermos perfeita consciência de que essas ideias não resolveram a equação da nossa sociedade, não resolveram os problemas do mundo. Porque o verdadeiro cristianismo, ele era uma lei de amor e liberdade. E foi transformado numa lei de medo e de escravidão. Dessa forma, se afastaram os pensadores, aquelas pessoas formadoras de opinião, se afastaram das religiões, e o materialismo então ganhou terreno. O enfraquecimento do espírito religioso na sociedade proporcionou com que o materialismo pudesse ganhar terreno, trazendo então para a nossa sociedade as verdades materialistas, de que há uma necessidade da luta pela vida, de que é natural o desaparecimento dos fracos pela seleção dos fortes. E essa visão vai reinando soberana, tanto na vida pública quanto na vida privada. É natural que a gente compreenda que uma empresa privada, quando vai fazer uma seleção daqueles que ela gostaria que trabalhassem no seu corpo, fizesse então essa seleção dos fracos, dos fortes, em detrimento dos fracos. Mas a visão vai, de uma certa forma, contaminando toda a sociedade, em que nós vemos, muitas vezes, governos adquirindo e tomando para si essas ideias materialistas e fazendo também essa seleção dos fortes em detrimento dos fracos, quando os governos deveriam, na área pública, fazer a defesa dos fracos, abrigar e promover os fracos para que eles pudessem serem os fortes amanhã. Então, a visão materialista contaminou, inclusive, as ideias dos governos e as ideias na vida pública da nossa sociedade. Porque as ideias materialistas, elas têm o objetivo da conquista do bem-estar, do conforto e do prazer, do gozo físico. É uma ideia utilitarista. E essa ideia realmente não produz o bem para todos, não produz o bem para a nossa sociedade. Eu queria, antes de prosseguirmos dessa parte inicial que falamos, onde colocamos as questões do materialismo como sendo um grande problema da nossa sociedade, era uma ideia que Kardec trazia, ideia também que Leon Denis trazia e embasou muito bem para que pudéssemos ter uma ideia mais equilibrada do que o materialismo produz de bom e do que o materialismo produz de ruim para nós. Então, eu vou trazer um conto budista
que fala sobre o apego, com o objetivo da gente, em cima desse conto, ter uma reflexão lúdica da nossa relação com o materialismo. De que forma que a gente se relaciona e de que forma que a gente deveria se relacionar com ele. É uma história de um mosteiro zen, onde certa feita morreu o guardião daquele mosteiro, e era um posto muito importante, todos gostariam de ser o guardião daquele mosteiro, e aquele mestre convoca os discípulos e diz: eu preciso substituir o guardião, vou apresentar a vocês um problema. O primeiro que conseguir resolver esse problema vai assumir o posto de guardião do mosteiro. Todos tinham interesse nesse posto, um posto de muita honra para eles. O mestre, então, numa ampla sala, uma grande mesa no centro dessa sala, coloca um vaso de porcelana raro, com uma rosa amarela de extraordinária beleza, no centro da mesa, nessa grande sala, e diz para os discípulos que estavam todos ao redor daquela sala: aqui está o problema. Todos os discípulos ficaram a olhar aquela cena, olhando uns para os outros, olhavam para aquela mesa no centro da sala, aquele vaso de porcelana com uma flor muito bonita, um vaso belíssimo, de valor inestimável, uma flor maravilhosa no centro. O que representaria? Qual seria o enigma? O que fazer? O que deveriam fazer? Aqueles discípulos imaginavam, pensavam, quando de repente um dos discípulos saca uma espada, vai para o centro da sala, olha para o mestre e, zap, com um só golpe, ele destrói aquele vaso, destrói aquela flor, joga tudo no chão, destruído. E o mestre, então, diz para ele: você é o novo guardião do mosteiro. Porque não importa que o problema seja algo lindíssimo. Se for um problema, precisa ser eliminado. Então, é mais ou menos essa relação que nós mantemos com o materialismo, porque o materialismo é um problema, mas é um problema como esse vaso de porcelana muito raro, com essa flor lindíssima no centro da sala. É um problema belo, é um problema que nos traz muito conforto, traz para a nossa vida muitas soluções. Então, a proposta da história não é que saiamos com a ideia que teríamos que destruir o materialismo. A proposta é diferente. A proposta é que a gente possa ter essa mesa ampla no centro da sala, com esse vaso do materialismo de valor inestimável, essa flor lindíssima dentro deste vaso, e nós colocássemos então o vaso um pouco para o lado nessa mesa. E nessa mesma mesa colocássemos um outro vaso de valor inestimável, com uma outra flor belíssima dentro, que seria o vaso da espiritualidade, e que não destruíssemos o materialismo, mas que pudéssemos então equilibrar o materialismo com a espiritualidade. Esse deve ser o objetivo das nossas existências, para que não fiquemos iludidos pela beleza do materialismo. Então, dessa forma, colocando também a beleza da espiritualidade ao seu lado, pudéssemos viver de forma mais equilibrada. Sócrates dizia que o filósofo não procura o prazer. Ele aceita o prazer suavemente quando se lhe apresenta. Porque na vida, tanto há dor como há prazer. Nós não devemos buscar o prazer, o conforto, de modo intenso, sem uma reflexão. Temos que aceitá-lo quando ele chega até nós, temos que buscar com equilíbrio e saber viver o prazer e saber viver também a dor na nossa existência. Então, o problema do ser, basicamente, é um problema que os filósofos vêm buscando a resposta para esse problema há milênios. Há muito tempo se debatem os filósofos e as pessoas de inteligência privilegiada no nosso mundo para buscar a solução desse que é o problema do ser,
que é, na verdade, quem somos, para onde vamos, para que vivemos. Nas palavras de Leon Denis, qual a natureza da nossa personalidade? Que somos? Depois, a segunda pergunta de Leon Denis é: comporta um elemento suscetível de sobreviver à morte? Ou seja, aquilo que somos é um elemento suscetível de sobreviver à morte? Para onde vamos? E a terceira pergunta: qual o sentido da existência? Para que vivemos? São essas as três perguntas que vêm desafiando os filósofos e as pessoas de grande inteligência na humanidade para que pudéssemos ter a solução. E são essas as respostas que Leon Denis tenta trazer no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Trazer com muito mais substância do que os filósofos atuais propõem muitas vezes nos programas de televisão, que o sentido da nossa existência seria inventar um sentido. Não, o sentido já existe. Bom, vamos começar com que somos. O que somos? Porque a matéria não pode gerar as qualidades que ela não tem. Os átomos, apenas átomos como organismos do mundo físico, não podem representar a razão, o gênio, o amor puro, a caridade sublime, o sentimento. A matéria não pode representar isso. Porque o cérebro não pode ser o centro de nós mesmos. Porque é apenas um instrumento que serve para que o espírito possa registrar as suas sensações. Tanto é que o cérebro só tem os arquivos da existência atual, enquanto utilizando os recursos do nosso cérebro, do corpo físico, só podemos acessar as memórias da vida presente. Memórias de outras existências nós acessamos a partir do organismo perispiritual e do cérebro do perispírito que lá mantém isso. Então, a nossa consciência, não há como explicar a consciência a não ser pelo espírito. Porque a alma é imortal. O nada não existe. O organismo material, ele não é o princípio da vida e das faculdades. Pelo contrário, ele é o seu limite. Da mesma forma que o cérebro do corpo material é o limite das memórias desta existência. Mas não é o princípio, tanto que muitas vezes podemos acessar em estado de transe memórias de existências passadas. Em estado de hipnose, também podemos acessar memórias que não estão presentes no cérebro físico. Então, a alma é que fornece o seu princípio de vida e movimento ao organismo físico. A matéria não organiza. A matéria, ela é organizada pelo organismo espiritual. Só o espírito representa esse elemento uno, simples, indivisível, indestrutível e imperecível, imortal. Nós somos espíritos. Individualização do princípio inteligente. Temos a inteligência suprema, que é Deus, o princípio inteligente, que ele criou, e nós somos a individualização desse princípio. A consciência, o eu, o self é que é o centro do ser, o espírito, e não aquilo que nós sabemos de forma consciente. A pessoa é muito mais do que os aspectos conscientes que ela tem em si mesma. Leon Denis vai dizer que as camadas internas e profundas continuaram obscuras e inacessíveis, até que as experiências do hipnotismo e do espiritismo aí projetaram, afinal, uma luz. Nós temos o consciente, o pré-consciente, o inconsciente, o ego, o superego, o id. Nossa psique é muito mais ampla do que aquilo que nós temos de forma consciente. Joana de Anjos, na sua série psicológica,
ela vai ensinar para todos nós. É fabulosa a série psicológica de Joana, porque vai trazer essa psicologia do espírito, né? Então ela vai dizer que a gente precisa primeiro aprender a se conhecer, saber quem somos, o que trazemos dentro de nós, quais são os complexos, quais são as dificuldades, quais são os boicotes que fazemos a nós mesmos, conhecer quem somos. Depois nós precisamos aprender a viver, viver com autenticidade, não viver uma máscara, não viver uma mentira, viver verdadeiramente aquilo que somos. A evolução espiritual passa por essa nossa capacidade de sermos íntegros, a mesma pessoa. Depois ela diz que nós precisamos aprender a ser. Aprender a ser significa aprender a conviver, primeiro, com nós mesmos. Conviver consigo é muito difícil. Nesse momento, nós vemos a dificuldade que é pela diminuição da nossa saída, da nossa diversão, talvez, pelas dificuldades do momento em que precisamos estar conosco, verificamos essa dificuldade de viver consigo mesmo, como é difícil. E, depois de aprender a conviver consigo mesmo, precisamos, então, aprender a conviver com os outros. Mais difícil ainda. Nesse momento, estão as relações muito mais conturbadas, porque se vive de forma muito mais intensa. Então, essa necessidade de aprender a ser, conviver consigo e com o outro, se torna muito mais importante. E o que somos? A vida é uma vibração intensa que enche o universo. Nosso universo é um universo vibracional. Nós somos uma centelha divina, uma centelha de Deus destacada do foco divino. Um foco de vibrações. Nós temos essa possibilidade de vibrar, fazer vibrar, emitir nossas radiações. Somos um foco de vibrações, que vamos aumentar a nossa amplitude e intensidade conforme nosso grau de elevação. À medida que nós evoluímos, nós aumentamos a amplitude e a intensidade desse foco de vibrações que somos nós. Cada um de nós tem uma vibração particular e diferente. Cada um de nós tem um movimento próprio. Cada um tem o seu próprio ritmo. Cada um é a representação exata do poder dinâmico que já desenvolveu. Esse poder, essa amplitude, essa intensidade que já conseguiu desenvolver. Cada um de nós tem seu valor intelectual, tem a sua elevação moral. Cada um de nós já chegou a determinado ponto da escalada evolutiva que nós seguimos. Muitas vezes nós nos preocupamos com o movimento do outro. Nos preocupamos com o ritmo do outro. Nos incomodamos com o foco de vibrações do outro, quando, na verdade, nós devemos estar sempre atentos àquilo que nós somos. Porque se nós chegamos até aqui, temos que estar muito agradecidos, porque já chegamos numa condição fabulosa. Já somos humanos, já estamos caminhando, já muito distantes da animalidade que nos caracterizava no início dessa nossa jornada, e já estamos muito mais próximos do aspecto de ser humano, da humanidade plena em nós mesmos. Devemos, sim, estar muito gratos e muito agradecidos. Porque se observarmos os outros, muitas vezes nós nos comparamos, e a comparação não é boa. Eu vou contar uma outra história de um samurai e de um mestre, para que nós possamos entender que não precisamos observar o outro, pois cada um tem o seu próprio ritmo. Essa história é uma história sobre a inferioridade. Um samurai conhecido pela sua nobreza e honestidade foi visitar um monge em busca de conselhos. Assim que entrou no templo onde o mestre rezava, sentiu-se inferior
e concluiu que, apesar de toda a sua vida ter lutado por justiça e paz, não tinha sequer chegado a um estado próximo ao estado de graça daquele homem à sua frente. Ele pergunta então àquele mestre: por que razão estou a me sentir tão inferior a si? Já enfrentei a morte muitas vezes, defendi os mais fracos, sei que não tenho nada do que me envergonhar. Entretanto, ao vê-lo meditar, senti que a minha vida não tem a menor importância. Espere, disse aquele mestre. Assim que eu tiver atendido a todos que me procurarem hoje, eu te dou a resposta. Durante o resto do dia, aquele samurai ficou sentado no jardim daquele templo, observando as pessoas que entravam e saíam em busca de conselhos daquele monge. E viu que aquele mestre atendia a todos com a mesma paciência, com o mesmo sorriso luminoso no rosto. Seu estado de ânimo, o seu sentimento de inferioridade aumentava ainda mais. Seu estado de ânimo ficava cada vez pior. Ele tinha nascido para a ação. Ficar ali parado, de uma certa maneira, fazia com que ele se sentisse ainda pior. De noite, quando todos já tinham partido, ele vai até aquele mestre e insiste: agora podes ensinar-me? O mestre então pediu que ele entrasse na sua residência, levou a ele até o seu quarto, onde tinha uma varanda, onde essa varanda era aberta, podiam ver o céu, as estrelas, podiam ver as montanhas. A luz estava cheia, brilhava no céu. Todo aquele ambiente inspirava uma profunda tranquilidade. Aquele mestre então lhe diz: estás a ver a lua, como ela é linda? Ela vai cruzar todo o firmamento. E amanhã o sol tornará de novo a brilhar. Só que a luz do sol é muito mais forte e consegue mostrar os detalhes da paisagem que temos à nossa frente. As árvores, montanhas, as nuvens, o colorido especial de cada detalhe dessa paisagem. Tenho contemplado os dois durante anos e nunca escutei a lua dizer: por que não tenho o mesmo brilho do sol? Será que sou inferior a ele? Claro que não, responde o samurai. Lua e sol são coisas diferentes. Cada um tem sua própria beleza, não podemos comparar os dois. Aquele mestre, então, vira para o samurai e lhe diz: então, tu já sabes a resposta. Somos duas pessoas diferentes, cada um a lutar à sua maneira por aquilo que acredita e a fazer o possível para tornar este mundo melhor. O resto são apenas aparências. E é assim, amigos. Cada um de nós luta à sua maneira para fazer esse mundo melhor. Cada um de nós luta da forma que acredita. Não há quem seja superior ou inferior. Cada um de nós faz a sua parte. O resto são apenas aparências. Não temos que nos comparar à caminhada de ninguém. Cada um de nós tem um plano definido por Deus. Cada um de nós é como se fosse uma semente de uma árvore. Da mesma maneira que a semente de uma árvore frutífera já tem as características da fruta que dará aquela árvore. Cada um de nós, assim como a semente, já temos o mapa, o DNA, as características do anjo que seremos. Então, não precisamos nos comparar, temos que fazer o melhor que nos cabe na nossa caminhada. E para onde vamos? Nós passamos por vias escuras, revestimos formas diversas, animamos organismos e saímos de cada existência. Todos os corpos que animamos morreram, como vestes aqui ficaram, e nós prosseguimos a nossa marcha, com o fim da perfeição. Nós vamos para onde? Vamos continuar aqui e lá, no plano da realidade maior,
que é o plano espiritual. Como diz um dos princípios do Espiritismo, o plano material poderia nem sequer existir. O plano verdadeiro é o plano espiritual. Nós estaremos aqui e lá, enquanto aqui precisarmos vir para conseguir angariar a condição de sutilidade, até que sejamos menos materializados, para podermos, então, lá no plano da realidade maior ficarmos. Estaremos aqui, estaremos lá. E por meio do trabalho e do esforço é que nós conseguiremos avançar nessa nossa caminhada. O adiantamento é a nossa obra. Para que vivemos? Exatamente para isso. Para o nosso aperfeiçoamento. A matéria é um obstáculo útil, ela provoca esse esforço, ela contribui trazendo obstáculos para que pudéssemos, então, na superação desses obstáculos, nos aperfeiçoarmos. Como sem dor, conhecer a alegria. Como sem sombra, apreciar a luz. Como sem a privação, saber saborear o bem adquirido. Então, o espetáculo da vida é esse espetáculo grandioso, onde a gente vai utilizando a matéria, moldando-a, fazendo-se reflexo de Deus na matéria que está ao nosso lado. A experiência vai mostrar para nós que nunca, em nenhuma fase das nossas existências, tudo vai estar bom. Sempre teremos que estar convivendo com algum tipo de problema. Ou é um problema de saúde, ou um problema de relacionamento, um problema conjugal, um problema com a família, com os filhos, com os pais. E se a gente não está com um problema em lugar nenhum, então espera, tenha calma, porque vai chegar. Porque a vida é o enfrentamento dos problemas. Estamos aqui para enfrentar os problemas. O objetivo de enfrentar os problemas é que eles desafiam a nossa inteligência, desafiam o nosso equilíbrio emocional. E assim, desafiando essa nossa integridade psíquica, a gente vai adquirindo experiências. A gente vai superando essas dificuldades e consolidando a nossa evolução espiritual. Se a gente não for desafiado por esses problemas, a gente não aprende. A gente só aprende pelos desafios e pelas dificuldades. A experiência no corpo físico é uma experiência que ela é educativa. A gente vai ser estimulado por esses desafios para que a gente possa se melhorar, para que a gente possa aprender coisas novas, para que a gente possa sair da zona de conforto e para que a gente, então, tenha que se transformar e tenha que fazer a nossa renovação. Essa renovação vai propiciar a nossa condição de nos aperfeiçoarmos, assim evoluindo. Essa, sim, é a finalidade da vida, o aperfeiçoamento contínuo. E a morte? Guimarães Rosa, no livro Grandes Sertões Veredas, tem um personagem, Riobaldo, que várias vezes ele diz: viver é muito perigoso, viver é muito perigoso. Certa feita, em um dos momentos, ele diz: viver é muito perigoso, sempre acaba em morte. E viver é perigoso, sempre acaba em morte. Só que quem são os mortos? Os mortos são os vivos do céu. A morte não existe. Sócrates, depois de ter tomado o veneno da cicuta, ainda fica discutindo a sobrevivência da alma com os seus discípulos. Certo momento, os discípulos perguntam para ele como ele queria ser enterrado. E ele diz então para os discípulos: como vocês quiserem, se conseguirem se apoderar de mim. Ou seja, ele sabia que ele continuaria, ali ele não estaria, ali estaria apenas a sua veste. Façam como quiserem, porque lá não estarei mais. A morte, ela é uma simples mudança de estado. É a destruição dessa forma frágil que já não proporciona as condições necessárias para o funcionamento com vistas à nossa evolução. Na medida em que
A forma física não nos traz as condições adequadas para que possamos evoluir mais aqui encarnados do que lá, nós então deixamos a forma frágil, a forma física, para continuarmos a nossa luta evolutiva no plano de lá, no plano espiritual. A gente não deve temer a morte, mas se esforçar para embelezá-la, preparando-nos para ela. Preparando-nos de que forma? A partir das conquistas morais, do embelezamento do nosso espírito, assim que a gente se prepara. Mas a gente também não deve buscá-la. Chico, certa feita, já estava na cama, não psicografava mais, nem levantava da cama, e diz para Emmanuel que talvez fosse melhor que ele desencarnasse do que ficar vivendo ali sem poder fazer nada, né? E Emmanuel vai dizer para ele que enquanto ele pudesse estar encarnado e fazer ali de sua cama uma prece por alguém, ele estava sendo muito útil. Então a gente não deve buscar, porque enquanto por aqui estamos sendo úteis e está sendo essa experiência a que nos proporciona melhor condição para a nossa evolução, com vistas a essa nossa evolução. Nada perece, todo ser se transforma. Morte não existe. Para que a gente possa concluir essa nossa fala do problema do ser, eu queria fazer então um resumo daquilo que a gente tratou aqui. Nós tratamos das 3 perguntas: quem somos nós? Para onde vamos? Qual o sentido da nossa existência? E chegamos às conclusões de que quem somos nós? Espíritos imortais, em trânsito da animalidade para a angelitude. Para onde vamos? Para o local no plano espiritual que nossas concepções e nossas realizações nos levarão. Qual o sentido da nossa existência? O sentido é o aperfeiçoamento através do esforço e da vontade na superação dos obstáculos que a matéria nos impõe, com vistas à nossa transformação e à nossa renovação. Estas são as perguntas. O aperfeiçoamento é a lei da nossa vida. Nos aperfeiçoarmos, é esse o nosso objetivo. Como diz no Livro dos Espíritos, uma bela mensagem: ser melhor hoje do que ontem, ser melhor amanhã do que hoje. Esse é o nosso objetivo. Lembremos sempre de que o Filho de Deus, aonde ele está, ele é luz. Que sejamos luz aonde estivermos, no seio da nossa família, aonde nos encontrarmos, sejamos luz. E o espírito consciente, aonde ele está, ele é serviço. Sempre que se nos apresente, nem que seja uma louça para lavar, o espírito consciente, ele é serviço. Sigamos, então, com o objetivo do aperfeiçoamento de nós mesmos, sendo luz e sendo serviço aonde estivermos. Uma boa tarde, uma boa noite aos amigos do Centro Espírita Semeadores do Amor. Que Jesus nos abençoe. Fiquemos todos com Deus. Muita paz.